Olá, queridos amigos, que privilégio mais uma vez podermos juntos continuar nossa série Nada Além da Verdade. Série essa que é baseada em João 8,32, aonde Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O tema de hoje é um tema muito interessante, eu gosto muito desse tema, a verdade sobre os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20. Antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para juntos orarmos a Deus, pedindo que Ele abençoe o nosso estudo. Oremos. Santíssimo e eterno Deus, nos abençoe agora ao abrirmos a Tua palavra, nos dando o entendimento da mesma através da pessoa do Espírito Santo. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você agora que abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, porque ali Jesus fez uma declaração impactante, extraordinária, aonde ele disse: "Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão na sepultura ouvirão a minha voz e sairão." Amém por isso? Não é uma boa notícia essa? Jesus disse que vai chegar um momento em que todos aqueles que morreram, todos que estão nas sepulturas, eles vão ouvir a voz de Deus e vão sair e vão ressuscitar. Não é uma notícia maravilhosa, extraordinária? Com certeza, né? Mas, no verso seguinte, no 29, Jesus termina a informação dizendo: "Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação." Da condenação. Muito bem, queridos. A Bíblia diz que todos os que morreram um dia vão ressuscitar. Só que a Bíblia fala que vão acontecer duas ressurreições. Uma, a Bíblia chama de a ressurreição da vida. A outra, a Bíblia chama de a ressurreição da morte. Agora, o que é interessante é que Jesus disse que quem vai para a ressurreição da vida? Aqueles que fizeram o bem. E para a ressurreição da morte, os que praticaram o mal. Bom, pastor, como assim? O que significa fazer o bem ou fazer o mal? Queridos, de maneira bem simples, fazer o bem significa o seguinte: você olha para Deus e fala: "Senhor Deus, o Senhor me criou livre, eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida, mas por Te amar e confiar em Ti, eu decidi viver a vida não de acordo com a minha vontade, mas sim de acordo com a sua vontade revelada a mim através da sua palavra, a Bíblia Sagrada." Fazer o bem é quando você confia em Deus e obedece os seus ensinamentos, os seus mandamentos. E fazer o mal é o contrário. Você olha para Deus e fala: "Senhor Deus, eu sei que o Senhor me criou livre, eu sei que o Senhor criou princípios para serem seguidos, que estão na Bíblia, mas por ser livre eu vou te dizer uma coisa, Deus, eu não vou obedecer aos seus princípios. Eu vou fazer a minha vontade, o que eu quero, o que eu tenho no meu coração." Isso é você praticar o mal. Então, duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da morte. Agora, o que é interessante é que essas duas ressurreições, elas não acontecem apenas por motivos diferentes. A Bíblia diz que elas acontecem em tempos diferentes. Os que vão ressuscitar para a vida eterna não vão ressuscitar junto com aqueles que vão ressuscitar para a morte eterna. É mesmo, pastor? É mesmo. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, que é o principal capítulo do nosso estudo de hoje, e nós vamos ler agora o verso 6. Quando a Bíblia diz ou fala da ressurreição dos salvos, como ela chama essa ressurreição? Vamos lá então, Apocalipse 20, verso 6. Diz assim o texto: "Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade." Viu aí? Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Bom, primeiro, queridos, eu sei que a morte é algo triste, doloroso, né, que mexe com as nossas emoções, mas a primeira morte, que é a que nós temos aqui, a Bíblia diz
que ela é apenas um descanso, né? Um sono que as pessoas vão ter quando descansarem em Cristo. Agora, o que deveria realmente chamar nossa atenção e deveria nos levar à reflexão é a segunda morte. Por quê? Porque essa é por toda a eternidade. E aqui João fala que feliz é aquele que ressuscitar na primeira ressurreição. Quem são esses? Aqueles que fizeram o bem, aqueles que foram fiéis e leais a Deus e a sua palavra. Porque sobre estes, a segunda morte não terá autoridade. Você está vendo? A Bíblia fala que haverá a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Ela será em um momento da história diferente da ressurreição dos ímpios, que é a segunda ressurreição. Mas aí vem a pergunta agora, quando acontecerá a primeira ressurreição, ou seja, a ressurreição dos salvos? Vamos ver? Vamos descobrir? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós vamos ler agora o verso 16 e o verso 17. Segundo a Bíblia, quando acontecerá a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos? Diz assim o texto: porquanto o Senhor mesmo dará a ordem, será ouvida a voz do arcanjo, e será tocada a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém por isso? Paulo diz que quando Jesus Cristo estiver voltando com todos os seus anjos, e esses vão vir tocando trombetas, a Bíblia diz que quando ele estiver voltando, ele vai dar uma ordem, e quando ele der essa ordem na sua vinda a esse mundo, na volta de Jesus, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém por isso? Quando acontece a primeira ressurreição dos salvos? Na segunda vinda de Jesus. E o apóstolo Paulo, no verso seguinte, que é o 17, ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos levados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém por isso? Não é uma mensagem maravilhosa? Paulo disse que quando Jesus voltar a esse mundo, ele vai dar uma ordem, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, e eu creio nisso, porque está muito perto de Jesus voltar, né? Haverá um grupo de pessoas que não vai conhecer a morte. Quando Jesus voltar, elas vão estar vivas. E Paulo fala que Jesus volta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois eles vão se unir aos fiéis que estarão vivos, e esses dois grupos, então, serão levados para junto de Cristo, para se encontrar com Ele nos céus, para nunca mais se separar. Amém por isso? Não é uma mensagem maravilhosa? Agora, eu quero destacar o seguinte. A Bíblia diz que quando acontecer a primeira ressurreição, na segunda vinda de Jesus, a Bíblia diz que vai começar um período de tempo. E agora nós vamos voltar para Apocalipse 20, aonde vamos ali ler vários versos, aprendendo essa mensagem extraordinária que está em Apocalipse 20. Eu quero ler com vocês agora o verso 6, que período de tempo começa por ocasião da segunda vinda de Jesus e a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. E ali está escrito: feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Viu só? O apóstolo João disse que quando acontecer a primeira ressurreição, né, ele diz que vai começar um período de tempo que a Bíblia chama de o período dos 1000 anos. Porque quando os salvos ressuscitarem e forem para o céu, eles vão viver ali com Cristo por 1000 anos. Esse é o estudo de hoje. Os 1000 anos de Apocalipse 20, ou seja, o milênio. O que nós vamos aprender hoje? Quais eventos determinam o início dos 1000 anos? Depois, o que vai acontecer durante os 1000 anos? No céu e aqui na terra. E o final do estudo, é lógico, o que acontece quando terminarem os 1000 anos? Bom, quais eventos determinam o início dos 1000 anos? Nós vimos que o maior deles aqui é a segunda vinda de Jesus. Nós vimos também que acontece a ressurreição
dos salvos. Certo? Agora, quando Jesus voltar, vai haver aqui na terra 4 grupos de pessoas, né? Os salvos vivos e os mortos, e os perdidos vivos e os mortos. Então nós aprendemos já o que acontece com os salvos. Os que estavam mortos ressuscitam, e os que estavam vivos se unem aos que ressuscitaram e são levados para o céu. Mas e os ímpios? O que vai acontecer com eles? Pastor, e os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Vamos ver? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E Paulo diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Queridos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os ímpios, quando olharem para o céu e contemplarem Jesus voltando, com poder e majestade, e verem a glória do Deus Todo-Poderoso, a Bíblia diz que eles vão ser destruídos pela simples manifestação da glória de Deus. Ou seja, eles vão olhar e aonde eles estiverem, no lugar que eles estiverem, eles vão olhar e eles vão ser fulminados, vão morrer naquele lugar e vão cair mortos ali e ali vão ficar. Então, os ímpios que estiverem vivos, quando Jesus voltar, eles morrem. Agora, e os ímpios que estarão mortos quando Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Vamos ver? Vamos agora lá para Apocalipse, capítulo 20, verso 5. E os ímpios mortos, o que vai acontecer com eles? Vamos ver o que a Bíblia diz? Diz assim, ó, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Recapitulando, Jesus volta com todos os anjos, tocando trombetas, ele dá uma ordem, os que estavam mortos em Cristo, que morreram fiéis a Cristo, ressuscitam, se unem aos cristãos fiéis que vão estar vivos. Esses 2 grupos são levados para o céu com Cristo. Os ímpios vivos morrem, se unem aos ímpios que não ressuscitaram, e a Bíblia diz então que eles vão ficar dormindo no pó da terra por mais 1000 anos. Essa é a informação que a Bíblia nos dá. Mas pastor, me diz uma coisa, e o diabo e os seus anjos? Quando Jesus voltar, os salvos vão para o céu, os ímpios morrem, mas e o diabo e os seus anjos? O que vai acontecer com eles? Vamos descobrir? Apocalipse 20, dos versos 1 a 3. Diz assim o texto bíblico, vamos ler juntos. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, aqui é muito importante, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha só o que a Bíblia diz. Quando Jesus voltar com todos os anjos, e os salvos que estavam mortos ressuscitarem, se unirem aos vivos e forem levados para o céu, e os ímpios vivos morrerem e se unirem aos outros, e todos ficarem no pó da terra, a Bíblia diz que João, ele olha, e ele vê também uma outra cena extraordinária, porque ele vê descendo do céu um anjo poderoso, e esse anjo poderoso, então, ele vem e ele vai aprisionar o diabo e os seus anjos. E o diabo ficará preso por 1000 anos. O período que os salvos vão estar no céu e que os ímpios continuam mortos aqui na terra, o diabo ficará preso com todos os seus anjos nessa terra. É claro, queridos, que não é a prisão do diabo, não é uma coisa literal, né? Não dá para prender o diabo com uma corrente. O diabo ficará preso, sabe pelo quê? Pelas circunstâncias. É isso mesmo, pelas circunstâncias. Por quê? Porque durante esse período de 1000 anos, o diabo não poderá fazer o que ele mais gosta. O diabo não poderá cumprir com a missão que ele tem executado aqui na terra. E qual é a grande missão do diabo? Enganar as pessoas. E durante esse período ele não poderá enganar as nações, por quê? Porque não haverá ninguém na face da terra. Os salvos estão no céu com Cristo e os ímpios morreram. Então ele ficará preso, sabe pelo quê? Pelas circunstâncias.
Mas, pastor, outra coisa. E o planeta Terra? Como a Terra ficará nesse período de 1000 anos? Quando os ímpios estarão mortos, os salvos estarão no céu e o diabo estará preso aqui. Como vai ficar a Terra? Vamos ver? Vamos lá para o livro de Jeremias, no capítulo 4, e eu quero ler com vocês alguns versos, começando pelo verso 23. Olhem só a visão que Jeremias teve sobre esse período que a Terra ficará aqui dos 1000 anos. E ele descreveu da seguinte maneira, começando com o verso 23. Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem algum sobre a face da terra, e todas as aves do céu haviam fugido. E ele continua. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, pois assim diz o Senhor, toda a terra ficará assolada. Olha só a descrição feita por Jeremias. Me chama a atenção, no início do verso 23, ele disse, olhou para a terra e eis que a terra estava sem forma e vazia. Você sabia que essa expressão aparece em outro local da Bíblia? É isso mesmo. Aonde, pastor? Lá em Gênesis capítulo 1. Lá está escrito, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Porém a terra era como? Sem forma e vazia. A Bíblia diz que durante o milênio a terra outra vez perderá a sua forma e ficará vazia. Como assim, pastor? Por que a terra perderá a sua forma? O que vai acontecer, queridos? É lógico. O estudo de hoje não é o tema, mas a Bíblia diz que pouco antes de Jesus voltar, vão cair sobre a terra 7 pragas do Apocalipse. E essas pragas, elas serão determinantes para a terra ficar nessa situação descrita por Jeremias. E a última das 7 pragas é a mais terrível delas e a mais determinante para que a terra chegue mesmo até perder a sua forma. Qual é a última praga das 7 pragas, pastor? Sabe qual é? A Bíblia diz que haverá uma chuva de pedras. É isso mesmo. E a Bíblia descreve até mesmo o peso de cada pedra. A Bíblia diz que essa chuva de pedras, as pedras pesarão cerca de 1 talento. O que é isso, 1 talento, pastor? Talento é uma medida de peso nos tempos bíblicos, que equivale hoje 1 talento a 34 quilos. Agora, imagine você uma pedra, uma não, várias pedras, isso é uma chuva de pedras, né? Imagine você pedras de 34 quilos. Quando eu falo 34 quilos, eu falo você pegando uma pedra do chão, erguendo e colocando em uma balança. Agora imagine uma chuva de pedras de 34 quilos vinda do céu, com a força da gravidade. Imagine o impacto dessas pedras com a terra. O que vai acontecer com a terra? E simultâneo à chuva de pedras, a Bíblia diz que vai acontecer um terremoto como nunca antes na história desse mundo. Por isso a terra ficará completamente destruída. Todas as cidades derrubadas. E Jeremias diz que ele olhou e não viu homem algum sobre a face da terra. Os animais haviam fugido, não havia luz e todas as cidades derrubadas. Esse é o cenário. Mas não apenas esse. Jeremias, agora no capítulo 25, no verso 33, ele continua falando sobre a condição da terra durante o milênio. E ele disse, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Que cenário terrível, não é mesmo? Jeremias diz que olhou para a terra e o que ele viu na terra? Apenas cadáveres, cadáveres e cadáveres. A Bíblia diz que ele olhou e não tinha ninguém para lamentar a morte daquelas pessoas. Não tinha ninguém para recolher os corpos. Não tinha ninguém para enterrar aquelas pessoas. E o que aconteceu com elas? Apodreceram e se tornaram como estrume sobre a face da terra. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quer você acredite ou não, isso vai acontecer. Quer você esteja preparado ou não, isso vai acontecer. Não dá para brincarmos com as coisas de Deus. Estamos vivendo no final da história desse mundo.
E esse será o destino dos ímpios, infelizmente. Mas vamos falar agora de coisas boas. E agora vem uma outra pergunta. Pastor, e lá no céu, durante os 1000 anos, o que é que os salvos estarão fazendo no céu durante os 1000 anos? Os ímpios vão estar aqui, dormindo no pó da terra, o diabo vai estar aqui na terra completamente destruída, num caos total, e os salvos? O que eles vão estar fazendo no céu durante os 1000 anos? É interessante lembrarmos que os salvos, que nós, não vamos viver a eternidade no céu. Não. Nós vamos ficar lá somente durante os 1000 anos. Nós vamos viver a eternidade aonde? Nessa terra restaurada, depois dos 1000 anos. Mas vamos ver o que nós vamos estar fazendo lá no céu durante os 1000 anos. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E ali João descreveu, ele disse: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Queridos, João ele olha e ele vê que os salvos que foram para o céu reinar com Cristo lá durante os 1000 anos, ele viu que quando eles chegaram lá havia tronos, e eles se assentaram nesses tronos, e Deus concedeu a eles, aos salvos, a autoridade de julgar. A Bíblia diz que os salvos, durante os 1000 anos, eles vão participar de um julgamento. Mas eu queria desafiar você agora a pensar e analisar de forma crítica essa informação. Como assim, pastor, analisar de forma crítica? Me diga uma coisa. Como é que os salvos vão participar de um julgamento lá no céu, durante os 1000 anos, se tudo já está definido, não é verdade? Os ímpios estão mortos e os salvos já estão no céu. Então eles vão julgar o quê, queridos? Aí nós temos que aprender essa verdade de maneira mais ampla em um outro tema, que é a verdade sobre o juízo. A Bíblia fala da existência de 3 julgamentos diferentes, por motivos diferentes e em períodos diferentes. Quais são eles, pastor? Primeiro juízo, juízo investigativo. Ele já começou. Começou quando? No início do tempo do fim. Esse juízo investigativo, ele que determina quem se salva, quem se perde. Esse é o primeiro juízo. Segundo juízo, esse é o juízo que os salvos vão estar participando lá no céu, que é o julgamento de confirmação. Nesse julgamento nós vamos entender os porquês. Por que nós estamos salvos? Por que os ímpios não estão lá? Por que o diabo e os seus anjos também não estão lá? Deus vai nos explicar os porquês no juízo de confirmação. E o último juízo é o juízo de destruição, é o juízo de execução, que acontece quando? No final dos 1000 anos. E agora, então, nós vamos estudar exatamente isso, o final dos 1000 anos. O que acontecerá quando terminarem os 1000 anos de Apocalipse, capítulo 20? Só relembrando, Jesus volta com todos os anjos, os salvos ressuscitam, se unem aos salvos vivos, esses 2 grupos vão para o céu, ficar com Cristo lá os 1000 anos, onde vão participar de um julgamento. Aqui na terra, os ímpios, quando Jesus voltou, que estavam vivos, morreram, se unem aos outros ímpios que não ressuscitaram, ficam dormindo no pó da terra por 1000 anos, o diabo fica preso aqui com seus anjos na terra, num estado caótico por 1000 anos, e agora, quando terminarem os 1000 anos, o que irá acontecer? E eu quero convidar você agora que abra a sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 20 fala dos 1000 anos. Apocalipse 21 do final dos 1000 anos. E o apóstolo João, assim que termina os 1000 anos, ele diz que ele olha para o céu e ele vê algo vindo para a terra. Vamos ler o que ele viu? Apocalipse 21, verso 2. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva para o seu esposo. Olha só. João diz que olhou para o céu no final dos 1000 anos e ele viu que algo glorioso, maravilhoso, extraordinário estava vindo do céu. O que estava vindo de lá? A nova Jerusalém. E dentro dela estavam os salvos e a pessoa de Jesus Cristo. A nova Jerusalém, a cidade santa, ela vinha descendo do céu.
e os salvos com ela. O que mais, pastor? Bom, e o diabo? O que acontecerá com o diabo, com Satanás, no final dos 1000 anos? Primeira coisa que ele viu foi a Nova Jerusalém vindo aqui para a terra, em direção à terra. E o diabo agora? Vamos lá, voltar para o Apocalipse 20 e vamos ler agora o verso 7 em diante. Olha só o que diz o texto bíblico. Diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a batalha. E aí você pode estar olhando para mim e pensando assim, pastor, como assim o diabo vai ser solto no final dos 1000 anos e vai sair para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, se não há ninguém na terra? Não havia. Mas no final dos 1000 anos, o que acontece mesmo com os ímpios? Eles vão ressuscitar. E a terra outra vez ficará completamente povoada. E agora então o diabo ele sai para fazer o quê? O trabalho dele. Ele sai agora para enganar as nações que há nos 4 cantos da terra. Com que propósito? A fim de reuni-las para a grande batalha. E o diabo, que é o pai da mentira, vai sair aí pelos 4 cantos da terra dizendo para as pessoas o seguinte, pelo menos 2 mentiras que ele vai dizer. Primeira, sabe quem foi que ressuscitou vocês? Eu ressuscitei vocês. Outra coisa, olhem para a situação de vocês, para os seus corpos, olhem para o estado que a terra está caótico, destruída. Sabe quem são os responsáveis por isso tudo? E o diabo vai apontar para um único lugar que tem luz na terra, um lugar brilhante. Que lugar é esse? É aonde estará a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a Bíblia diz que quando ela descer do céu, ela não vai tocar na terra, porque a terra vai estar ainda contaminada pelo pecado, ela vai ficar flutuando sob a terra, próximo da terra, mas não encostando na terra. E o diabo, então, vai apontar para a Nova Jerusalém e vai dizer assim, lá estão os culpados. E o maior deles, sabe quem é? Jesus Cristo. E agora, então, ele formará um exército, um grande exército, com todos os ímpios que ressuscitaram. E ele vai marchar em direção à Nova Jerusalém. Pastor, qual é o número do exército? Vamos continuar lendo, então. Aqui no finalzinho diz, a fim de reuni-las para a batalha. E continua, o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Olha só o que acontece. A Bíblia diz que o diabo reúne um grande exército, engana essas pessoas. E esse exército, a Bíblia diz que ele é como a areia do mar. Você já experimentou pegar só um pouquinho de areia na mão, bem pouquinho, e tentar contar os grãos de areia? Não dá, né? É muito, pastor. Agora imagine o que a Bíblia diz, que esse exército que o diabo vai formar, ele será como a areia do mar. É claro que é um exagero, é uma hipérbole, nós chamamos isso teologicamente falando, né? Agora, por que será tão grande esse exército? É só você parar um pouquinho e pensar. A quantidade de pessoas que já nasceu e morreu nesse mundo, queridos. Hoje a Terra tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Há 100 anos, a maior parte dessas pessoas não estava viva. Mas tinha gente na Terra em 1921? Claro que tinha. E não era pouca gente. E em 1821, ou seja, a Terra tem a presença de vida de seres humanos, segundo aquilo que nós acreditamos, por cerca de 6.000 anos. Imaginem quantas pessoas já não viveram e não morreram nessa Terra. Imaginem quantos ímpios, que infelizmente a maioria das pessoas, né, não estão no pó da terra. E quando todos ressuscitarem, que exército poderoso o diabo terá. E a Bíblia diz então que o diabo agora ele marcha com esse exército em direção à cidade santa, a Nova Jerusalém. Ele rodeia a cidade santa. Mas a Bíblia diz que quando ele der a ordem para atacar a cidade santa, sabe o que acontece? Lá no finalzinho do verso 9 de Apocalipse 20 está escrito, e diz assim o texto, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. É isso daí. A Bíblia diz que quando o diabo decidir atacar a Nova Jerusalém, Deus vai dizer assim, chega, Satanás, acabou. Até aqui e não mais. E Deus vai mandar fogo do céu, e esse fogo então desce, e ele queima, ele destrói Satanás, seus anjos e todos os ímpios. E dessa forma então, o mal deixará de existir. Olha que coisa interessante. Agora,
o que eu quero destacar também aqui, que eu acho importante, é que esse fogo que desce do céu e vai destruir Satanás, seus anjos e todos os ímpios de uma vez por todas, ninguém vai ficar queimando eternamente. Não. Eles vão ser consumidos, a Bíblia diz. Eles vão desaparecer. Né? A grande punição dos ímpios não é a existência de um inferno eterno, que essa é uma grande mentira ensinada tanto por católicos quanto evangélicos. Inferno permanente é uma incoerência bíblica. Né? A destruição dos ímpios será de caráter eterno. Ela vai ser para sempre, mas eles não vão ficar queimando eternamente. Agora, esse fogo do céu que vem e destrói os ímpios, a Bíblia diz que ele formará aqui o grande lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre irá cobrir a terra outra vez. Lá no dilúvio a terra foi coberta por água. Agora ela será coberta por fogo. Por quê? Porque esse fogo que vem do céu, ele tem uma outra função a ver com a terra agora. Que função é essa, pastor? Esse fogo ele vai agora purificar o planeta Terra completamente. Ele vai queimar toda a terra, e você sabe que uma das funções do fogo é a purificação. Ele vai acabar com todos os elementos que existem na terra que impedem a eternidade. Então, a terra será purificada por esse fogo. A Nova Jerusalém não estará tocando a terra, né? A terra será queimada, purificada. Essa é a função que a Bíblia diz, esse fogo também. Toda a terra ficará virgem outra vez, nas mesmas condições que era lá no início da criação. E Deus, então, o que ele fará agora com essa terra? Deus vai recriar essa terra nas mesmas condições do Jardim do Éden. E por isso o apóstolo João faz uma linda declaração em Apocalipse 21, verso 1, onde ele disse: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Amém por isso? A terra será recriada nas condições perfeitas. E nós, seres humanos, vamos voltar para o nosso lar definitivo. E nesse novo céu e nessa nova terra, vamos ter uma vida real, verdadeira, onde nós vamos ter carne e osso. Não é exatamente como a nossa agora, mas no estudo que fizermos sobre o novo céu e a nova terra, você vai entender melhor. Mas eu quero que você entenda que a nossa vida na nova terra será uma vida real, literal. Nós vamos trabalhar, plantar, colher, né? Vamos viver uma vida real, na nova terra haverá animais. Será exatamente como era no Jardim do Éden. Eu quero terminar essa pregação fazendo um apelo para você, uma pergunta para você. E a pergunta que eu faço é a seguinte: aonde você estará durante os 1000 anos? Você estará com os salvos lá no céu, aguardando o final dos 1000 anos para vir com Cristo e tomar posse dessa terra por toda a eternidade, a nova terra? Ou você estará aqui nessa terra como mais um cadáver que apodreceu aqui na terra durante os 1000 anos? Aonde você estará? Eu louvo a Deus por uma coisa, porque a resposta a essa pergunta depende única e exclusivamente de você. Como assim, pastor? Eu quero contar uma história para você que eu gosto muito. É uma história de mentira para ilustrar uma grande verdade. E essa história é a história de um menino chamado João, o Joãozinho. Estudava numa escola, e essa escola ela tinha um professor que se destacava entre os demais. Ele era tido por todos os alunos como o professor mais inteligente da escola. Não havia nada que ele não soubesse. E a história diz que um dia Joãozinho, um garoto de 9 anos, teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou mostrar para todo mundo que esse professor não é tão inteligente quanto eles pensam. E ele falou o seguinte: eu vou fazer o seguinte, eu tenho um passarinho na minha casa, pequenininho. Eu vou pegar esse passarinho e vou levar para a escola, escondido, ninguém vai ver. Eu vou chegar lá, vou ficar sentado lá na minha cadeira até o professor terminar a chamada. Quando ele terminar a chamada, o passarinho vai estar escondido nas minhas mãos. Eu vou me levantar e vou dizer assim: professor, o senhor é muito inteligente, sabe de tudo. E por ser tão inteligente, saber de tudo, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Está vendo aqui a minha mão? Eu tenho algo aqui dentro. Eu quero que o senhor me diga o que eu tenho aqui nas minhas mãos. E o Joãozinho fez isso. Foi para a escola, levou o passarinho quietinho, escondidinho aqui, ficou sentado lá, esperou terminar a chamada. Quando terminou, ele ficou em pé. Olhou para o professor e falou: professor, o senhor é muito inteligente. E o senhor sabe de todas as coisas.
mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Professor, eu tenho algo aqui na minha mão. Como o senhor sabe de tudo, me responda. O que eu tenho aqui na minha mão? E o professor fez silêncio, pensou um pouco, olhou para Joãozinho e falou assim, Joãozinho, sabe o que você tem nas suas mãos? O quê? Você tem nas suas mãos um passarinho. Joãozinho falou, nossa, como ele acertou, eu não acredito nisso. Mas na hora ele teve outra ideia. E ele pensou o seguinte, agora ele não escapa. Eu vou falar assim, eu tenho um passarinho, professor, o senhor acertou, mas me diga outra coisa. Esse passarinho que eu tenho aqui está vivo ou está morto? Se ele responder está vivo, eu espremo e mato, ele vai errar. Se ele responder está morto, eu abro a minha mão, ele sai voando, ele vai errar de qualquer maneira. E ele colocou o plano em ação. Ele olha para o professor e fala, professor, o senhor acertou realmente. Eu tenho um passarinho aqui nas minhas mãos. Mas me responda, professor, esse passarinho que está aqui nas minhas mãos, está vivo ou está morto? Naquele momento houve um silêncio naquela sala de aula, dava para ouvir uma agulha cair no chão. E o professor então, depois de pensar por algum tempo, disse, Joãozinho, se esse passarinho está vivo ou está morto, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei, que a resposta para essa pergunta está nas tuas mãos. Queridos, se você vai estar entre os salvos, lá no céu, ou com os ímpios aqui na terra, apodrecido, como estrume, eu não sei, mas eu louvo a Deus, porque depende unicamente da sua decisão de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, entregar sua vida e seu coração a Ele, tomar a decisão de ser fiel e leal a Ele, obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é um presente que Deus nos deu, basta nós aceitarmos e confiarmos nele. Quer você tomar a decisão de dizer, Senhor Deus, eu quero estar entre os salvos, e por isso quero entregar a minha vida e o meu coração nas tuas mãos. Se essa é a sua decisão, eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Querido e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque através da sua palavra nós temos descrito em detalhes como será o final da história desse mundo, o final do pecado, e principalmente como será o recomeço dos teus filhos em um novo céu e uma nova terra. Eterno Pai, o nosso pedido hoje é que o Senhor aceite a decisão que tomamos de entregar nossa vida nas tuas mãos. Perdoe os nossos pecados, purifique a nossa vida e nos ajude a vivermos uma vida de acordo com a sua vontade, para que quando o Senhor volte possamos estar entre os salvos e podemos então receber o nosso grande prêmio, que será a coroa da vida eterna. Nós te pedimos isso, agradecidos em nome e por amor a Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, Deus te abençoe e até nosso próximo estudo.